Aí, brother, estamos junto novamente com mais um Zona Mista com Gabay, mais um giro de notícias, comentários, opiniões, um pós-jogo de um ótimo resultado para o Palmeiras, 3-1 no Curitiba, sendo que o Palmeiras com 20 minutos do primeiro tempo já estava ganhando de 2-0, abriu 3-0 e depois tomou um gol. Vamos falar desse jogo. Vamos falar da suposta oferta, ainda não é oficial, que o Palmeiras está fazendo por Botafogo para levar o Danilo. Isso são especulações, dizem que o Botafogo está fazendo uma pressão enorme no Palmeiras para receber o dinheiro antes, uma parte mais à vista, menos parcelado, valores, isso e aquilo, ameaçando colocar o Danilo, enfim, vamos explicar tudo isso. O Palmeiras ontem começou com 3 zagueiros, mas daqui a pouco a gente vai falar disso. Um escândalo da Argentina. Eu disse que Messi e Milei, para mim, por isso eu torci para a Argentina. Matéria da UOL, créditos UOL. O abaixo assinado argentino reúne 67 mil pedindo anulação da final da Copa do Mundo. É um escândalo, é nojento, é porco, escórias fazer uma coisa dessa. Eu sou contra a Espanha, mas a Espanha deu aula de futebol. Como deu contra a França, deu contra a Argentina. Ponto. Eu sei reconhecer. Vamos falar desse nojo, desse porco, desse vagabundo, desse merda, que é o prefeito de Nova York, né? E, rapaziada, antes de tudo, bora fazer barba, bigode, cabelo, se inscreve no canal, deixa o like, ativa o sininho, não custa um centavo, 3 segundos do tempo de vocês. Senta o dedo, se inscreve no canal, deixa o like, ativa as notificações. Vocês estão dando uma puta força pro canal. Dá uma força. E se vocês gostam do conteúdo, porque aqui eu não vejo, aqui, primeiro eu não tô vendendo, eu não passo lixo e não passo merda. Quando eu não sei, eu falo, eu não sei. Quando eu erro, eu venho e falo, eu errei. Ok? Então vamos lá. Se vocês puderem, indiquem para os seus amigos. Direto para o jogo do Palmeiras. O Palmeiras ontem entrou com 3 zagueiros, tá? Eu vou passar para vocês a escalação. Carlos Miguel, já vou falar rapidamente deles. Barbosa, Gustavo Gomes e Murilo, conforme eu falei, 3 zagueiros. Kelvin, Marlon Freitas, Andrés Pereira e Piquerez, eu falo depois das alterações. Arias, Maurício e Sousa. O Palmeiras ontem, ele entrou com 3 zagueiros e saiu com uma boa vitória, até aí normal. O Palmeiras estava com desfalques, vários desfalques. Giai, que eu já tinha avisado, falado no programa no vídeo de ontem, entorse no tornozelo. Jefté, cirurgia no joelho direito. Felipe Anderson, edema na coxa esquerda. Vitor Roque, transição física. Alan suspenso, Paulinho suspenso e Flaco de folga por causa da final da Copa do Mundo. E Abel Ferreira cumpriu suspensão. Mas, vamos lá. Aos 9 e aos 19 do primeiro tempo, o Maurício já tinha feito 2 gols. Apareceu no jogo, apareceu entre linhas, gostei. Rapaziada, eu estou falando do jogo de ontem. Eu não sei o que vai ser os outros jogos. Eu vou falar de jogo a jogo, porque eu não quero mais ficar... Eu quero ver o esquema que o Abel Ferreira vai usar contra times grandes. Jogo grande. Ver se ele é cagão, vai continuar cagão, ou vai abrir o Palmeiras, porque o Palmeiras tem, independente do Danilo, tem time para ser campeão dos 3. Fora Danilo, se vier, ótimo. Inclusive eu vou cortar o pós-jogo, essa pífia, essa patética, essa incompetente, essa 500 degraus abaixo do medíocre, inoperante, inativa, sem criatividade, não profissional e não qualificada para sentar na cadeira que senta e exercer o cargo que exerce. Eu estou falando de Leila Pereira. Olha a estupidez. Por isso eu sempre perguntei, qual é a história profissional de Leila Pereira? Olha o negócio que ela está fazendo. Ela fala pro mundo ouvir que é o único cara que o Palmeiras quer, Danilo. O Botafogo, escutando isso, o que ele faz? Não precisa ser muito inteligente, rapaziada. Bom, é o único cara, então nós vamos fazer o que a gente quer com o Palmeiras. Olha, estúpida, o que ela conseguiu fazer. Preciso falar mais?
E aí é por isso que eu quero saber da história, porque ela trabalha com finanças. O produto da Leila Pereira, de uma das empresas dela, é um produto que todo mundo quer. Modo de falar, vocês entenderam? A maioria, dinheiro. Como é que ela me faz isso? É inconcebível. Uma pessoa de negócios, bilionária, trilionária, a doutora, vai pra puta que pariu. Eu não consigo entender como uma pessoa consegue fazer isso. No mundo dos negócios. Não, Ronaldo, você que é bom. Não, eu não sou bom. Eu quero saber a história profissional dela, eu tenho direito. Ela é presidente, eu não apoio, do clube que eu amo desde moleque. Então eu quero saber qual é a história para ela. Desde o primeiro dia que ela pegou o bastão de Gagliotti, que ela assumiu a presidência, é só merda, é só merda. E quando não tem merda, tá ok. Não faz mais que obrigação. Não fui eu que pus uma arma na cabeça dela para falar, você vai ter que ser presidente. Não, foi ela. Foi ela que deu festinhas, pizzadas para esse conselho de merda que tá na mão dela. Óbvio, o maridinho dela, hashtag Volta Nobre, fora some, vaza Leila Pereira, maridinho, lixo, Anderson Barros e Buozzi, inúteis. Bom, continuando, o Palmeiras com 20 minutos já tinha feito 2-0. Continuou jogando, administrou. O Kelvin, com 3 zagueiros, não foi uau, puta jogo, mas não comprometeu, pelo menos. Só que o idiota tomou um amarelo e já está fora do jogo de domingo. E se eu não me engano, o Sousa, uma falta estúpida também. Eu quero falar, logo no começo do jogo teve uma falta e o jogador virou moda agora, veio da Copa do Mundo isso. O jogador do Curitiba cai, começa a bater a mão no chão como se estivesse morrendo. Uma palhaçada total, cara. Uma palhaçada total. Uma porqueira. Vai virar marketing o que eu tô fazendo. Vocês vão ver todo jogo o jogador batendo na grama. Ai. Essa é a diferença de um futebol lixo, podre, esgoto, latrina, um mar de lama, uma podridão, uma corrupção. Vocês viram? E fora Daronco, né? Fora Daronco, escandaloso juiz de merda. Como profissional, eu nunca falo das pessoas, pessoal. Profissional, tá? E aos 21 do segundo tempo, o Sousa marca. O Palmeiras mostrou, o Palmeiras não levantou tantas bolas como vinha. Toque de bola. De novo, eu quero ver em jogo grande. Eu não quero ver em jogo... Não é que o Curitiba é pequeno, por favor. Mas jogo menor. Jogo com menos pressão. Fez o que devia. Mereceu o resultado. Tinha que ganhar, porque a gente sabia que o Flamengo ia ganhar da Chapecoense. Então, a gente começa... com uma moral boa e vamos ver quem vai jogar no domingo. Gostei do jogo. O Carlos Miguel, defesas maravilhosas. Fez uma defesa no chão espetacular, coisa que eu brigo tanto. Ele, para chegar no chão, ele demora. Por que esse Rogério, em vez de só ficar gritando no vestiário, vamos, na frente da câmera, para aparecer, vai para fora, vai ver como Neuer, os que for, Courtois, goleiro do Milan, vários goleiros, o Unai da Espanha, goleiros altos, Dibu, chegam fácil lá embaixo, pega técnicas, é simples, já que o Palmeiras é o fudido, tem que ir para buscar não, isso daí não é nada de aparelhagem, mas técnicas. Por que não vai lá fazer uma reciclagem? Um intercâmbio. Eu venho falando disso. Barbosa, Gustavo Gomes e Murilo, sem discussão. O Barbosa começou muito nervoso, já devia ter tomado um cartão amarelo. Marlon Freitas e Andrés Pereira sem comentários, sempre. Um se entende muito bem com o outro. Lucas Evangelista entrou no final. Piquerez apareceu. Arias, ok. Entrou Riquelme Felipe. Pouco tempo. Maurício se movimentou muito. Gostei de ver nesse jogo. A gente saiu para a entrada do Emiliano,
o Sousa saiu para a entrada do Heitor. Enfim, como resumo, bom jogo, não vou criticar como eu critico, vi o jogo de ontem, ponto. Uma especulação, dizem que o Palmeiras sinalizou, por isso eu falo especulação, duas coisas. Setorista diz que o Palmeiras sinalizou com 28 milhões em relação ao Danilo e 3 milhões de bônus. O outro disse que o Palmeiras sinalizou com 31 milhões cash. Isso, quando eu falo cash, não é à vista, mas 100 bônus e 31 milhões. Vamos ver o que vai acontecer. Não adianta eu ficar falando, tá? Eu queria falar uma coisa agora. Não, daqui a pouco eu falo, porque é uma notícia que não tem a ver com esporte. Vocês sabem que eu comento de esporte aqui. Falei da Argentina, que 67... Escândalo. Um povo que não tem vergonha. Um povo que não tem vergonha. Bom... Agora são notícias aleatórias. Eu vi uma pessoa, eu não sei o nome dela, ela fez uma postagem num short, no Instagram, no YouTube, desculpa, e ela falando de um tal de Neto da Band, um petista. Para quem viu esse cara falando, primeiro, é um antissemita. Segundo, é um esquerdista comunista. Preciso falar o lixo que ele é. Terceiro, é um cara que aparentemente, bom, não preciso falar da aparência do cara. É exatamente de um petista, de um comunista e de um esquerdista. Para quem tem um bandido, um condenado, um presidiário, um antissemita que devia estar na prisão perpétua como líder e 90% de um povo, porque isso não é Brasil. Brasil é os 10% que eu sempre falo. Para quem tem isso, esse lixo, essa escória da humanidade, que vivem de bolsas e bolsas e bolsas, o chefe do maior esquema de corrupção da história da humanidade, e ver esse cara falar, para mim não me assusta. Devia estar preso. Vai acontecer alguma coisa? A Bandeirantes, conforme eu falei, as televisões acabaram. O nível de profissionalismo, de profissionais, para mim eles não são capazes de nada. Um cara desse, se sair da Band, ele vai ter que arrumar outro, ele vai ter que ser comunista para pedir para dividir com os que produzem esse vagabundo. Mas está tudo bem, cada um. Olhem, eu tenho a foto, eu tenho a aula, óbvio, tá ele do lado de quem na foto? Eles montaram. Ele do lado do bandido condenado presidiário, do antissemita, o chefe do maior esquema de corrupção da história da humanidade. Preciso falar mais? Não, né? Legal. Queria falar, para finalizar, de um vagabundo, de uma escória da humanidade. Até aí é como o pessoal, lixo. Esse cara devia estar preso também, e que eu estranho pelas declarações. Lembra que eu falei do prefeito de Nova York, falando que aprendeu Netanyahu? Após ameaças, prefeito de Nova York diz não poder prender Netanyahu. É óbvio que ele não pode. Você não pode nada, seu merda. E eu não duvido que o Trump vai pegar esse cara, vai pôr ele na mesma cela que o Maduro. Tinha que pegar esse bandido condenado presidiário, esse antissemita, né? Que tinha que estar na prisão perpétua, que é o chefe, o líder de 90% de vagabundos, escórias, lixos, que não é o Brasil isso, que vivem de bolsas e bolsas e bolsas, inclusive esquerdista, faz tudo. Pô, Trump, dá uma força pra gente. É isso, rapaziada. Queria parabenizar o Palmeiras pelo jogo, pelo resultado. Palmeiras pega o Atlético Mineiro, se eu não me engano, domingo, 7h30 da noite, e o São Paulo, que perdeu de virada para o Atlético Paranaense em casa, não no Morumbi, que tem show, mas no estádio do RB Bragantino, vai pegar o Flamengo lá, Maracanã. Então, continua a briga. Eu não considero... Tem uns idiotas já falando, Palmeiras só perde esse campeonato com um desastre. Não acredito, não escutem essas merdas. Existem vários fatores e circunstâncias. Existem o Wilton Pereira, Daronco, comissão de árbitro, CBF, a pressão dessa imprensa porca, desses não profissionais, desse lixo, dessa escória.
eu sei que eu repito muitas vezes escória, lixo, eu não posso falar o que eu penso, eu sei que eu sou repetitivo, mas eu não encontro outras palavras fora o que eu penso que eu não posso falar. Valeu? Bora fazer barba, bigode, cabelo, se inscreve no canal do Shrek, ativa o sininho, não custa um centavo, 3 segundos o tempo de vocês. Eu agradeço.